tudo bem? Eu sou o Felipe, esse é o Mafagafolândia, e esse segmento do canal se chama anteriormente Mafagafado, que é para falar das leituras que eu fiz no último período, no caso no mês de janeiro. Esse é um segmento do canal para falar das últimas leituras do período, no caso no mês de janeiro, e é mais um vídeo de impressões de leitura. Eu vou adicionar todas as que eu fiz, sem spoilers, sem se aprofundar muito e sem fazer uma resenha propriamente dita, porque eu sei que tem muitas pessoas que gostam de conhecer livros novos, mas você tem muita informação sobre aquele livro para chegar fresco naquela leitura. Então é mais um vídeo para dar um gosto, assim, uma maneira para tentar fazer as pessoas se interessarem mais e pelo menos conhecerem o que eu li naquele mês. Depois cada livro vai receber uma resenha só sua no canal e em vídeos separados. Bem, o que eu li nesse mês? Eu comecei terminando Os 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, nessa edição da Record. É um livro que eu comecei a ler em dezembro, eu li por volta de 80% dele e depois eu só terminei ele no começo de janeiro. E é uma leitura 5 estrelas, é um dos livros favoritos da minha vida, e quem viu os vídeos do canal sabe que eu coloquei ele entre os melhores de 2014. Não considerei entre os de 2015, só porque como eu li a maior parte dele em dezembro. Bem, 100 Anos de Solidão, ele vai seguir, ele vai contar sobre a estirpe dos Buendia, que começa com o casamento de dois primos de primeiro grau, e como a família deles vai se desenvolvendo durante 7 gerações. Ele vai contar a história dessa família, para mim, de uma maneira muito mais emocional, muito mais vivida do que descrita. Ele consegue passar a vida dessas pessoas de uma maneira muito bonita, sem ser maçante. Mas no caso de 100 Anos de Solidão, ele vai focar muito no que é ser a pessoa realmente e na solidão dessa família. Bem, ele vai, em parte do livro, integrando essas gerações. Ele vai deixando de falar um pouco da geração passada para dar depois lugar a uma geração mais nova. E ele tem muito uma coisa de ser cíclica. Ele coloca muito esse ponto da história cíclica, porque os personagens, os filhos, eles vão recebendo os mesmos nomes dos pais. Principalmente os homens, eles sempre vão tendo os mesmos nomes e são sempre em duplas. Então o que acontece é que eles têm as personalidades muito parecidas com as dos pais e dos avós, e por essa razão a história vai se repetindo. Ele é um ponto que ele vai dar um destaque no livro. Sendo o Gabriel Garcia Marques, apesar de ser uma história que vai contando é um romance, então ele não pode ser, digamos, muito mágico na história. Mas apesar de ser um dia a dia daquela família, os eventos, na verdade, não o dia a dia, mas serem os eventos por que essa família passou, ele consegue colocar um toque de, digamos assim, realismo mágico, então, de fantasia em cada período dessa vida deles. Então sempre vai acabar acontecendo alguma coisa que dá um toque a mais no livro, e é muito bonito, é sempre de uma maneira muito bela, muito bem escrita. O comecinho do livro é um pouquinho mais lento, mas depois você pega um embalo nele e você vai adorando a história. Você, no caso, eu. É a minha opinião, claro. E então quando os personagens vão repetindo de nome, vão tendo uma associação muito parecida com os geradores deles, você vai então, na verdade, confundindo um pouco os personagens, e isso não é uma coisa que é ruim, é uma coisa que é necessária no livro para você se integrar totalmente na família, realmente ser a história de uma estirpe e da solidão deles, que apesar de todos juntos, apesar de casados e tendo vários filhos, a solidão por como a família pode passar é sempre muito apontada. É um livro que ele é conhecido por, historicamente, o que ele fala é da formação das cidades e dos países que nós temos na América Latina, como ele segue muito a formação disso. Porque esse primeiro casal da estirpe, eles fundam Macondo, e Macondo vai crescendo de uma vilarejo, para uma pequena cidade, uma cidade maior, e até ser uma cidade reconhecida depois pelo Estado. Então é interessante, vai crescendo a família e vai crescendo o Macondo junto.
realmente realmente a formação disso tudo, a formação das pessoas. Cada uma das gerações vai acabar tendo também um foco especial, de repente, ou na infância, ou na adolescência, ou na vida adulta daqueles personagens. Assim como a cidade vai se desenvolvendo, vai tendo personagens novos, vai tendo situações diferentes. Alguns dos filhos são sempre uma determinada linhagem, é sempre muito ligado aos militares, muito ligado a guerras, que também vai ser ligado a essa coisa da formação das cidades. E tem uma outra que é muito mais ligado a uma coisa mais intelectual, a uma coisa mais de viver a vida. E também é outro ponto extremamente interessante do livro, pelo qual ele envereda nessa questão da descoberta das bugigangas que determinados personagens gostam de ter, gostam de descobrir, gostam de criar. Bem, é um livro muito recomendado, é um dos melhores do Gabo, com certeza. Eu vou tentar deixar links para resenhas que falem mais sobre o livro. Mas é uma grande leitura, ele é um livro pouco grande, mas é sinceramente uma grande leitura. Toda a minha impressão principal lendo o livro e acompanhando os personagens era de um misto, realmente, essa coisa da família se confundir, da história ser cíclica. É questão meio que de fazer um borrão entre o que é o personagem e o que é o leitor, e realmente serve muito para te puxar para a história. Sem falar na escrita do Galbo, que é impressionante, e sempre como ele consegue colocar de uma maneira muito natural a questão da fantasia no romance. Bem, depois o segundo livro que eu li foi emprestado pela Gabi, do Viver para Ler, que é O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Esse é um livro muito conhecido, e a gente pode chamá-lo de distopia, mas esse é um termo que pode ser um pouco discutido, na minha opinião. O que acontece para mim, o personagem principal do livro, na verdade, é a própria sociedade que o Huxley desenvolveu. O Huxley já tinha uma visão de como a humanidade, as sociedades estavam caminhando, e é isso que ele constrói no livro, digamos, o ápice disso, o cúmulo disso que ele vê. Ele vai apresentar então uma sociedade que ela vive bem. Tem um determinado governo que domina tudo, mas não é de uma forma violenta, não é uma distopia, digamos, clássica, não é uma situação de despotismo clássica. O que acontece, na verdade, é que através do desenvolvimento científico, através de um desenvolvimento autômato, essa sociedade se coloca de uma maneira perfeita, digamos assim. A sociedade é dividida em castas, temos os alfas, os betas, que são as castas altas, depois os gamas, os ys, e eu esqueci alguém aí no meio. Cada casta ela tem uma função específica, cada casta tem um condicionamento específico, e eles não conseguem sair disso. Então, a cultura, a maneira de viver, as experiências, os esportes, é tudo muito controlado para que o condicionamento dessa sociedade sobreviva. Essa é uma sociedade extremamente baseada nessas castas, e como elas são condicionadas a viver de determinada maneira e a ter determinados trabalhos. É uma sociedade em que todos estão sempre felizes o tempo todo, porque eles não têm com o que se preocupar, limitando o que é cultural, limitando as opções de pensamento e fazendo condicionamento desde bebê até criança, até a fase adulta. Então as pessoas não têm com o que se preocupar. E também com o desenvolvimento de drogas, uma em especial chamada Soma, as pessoas não têm que se preocupar com nada da vida, elas não têm desilusões, elas não ficam tristes, é apenas as pessoas se relacionando. E é uma sociedade em que derrubou a questão da mãe e do pai, são palavras consideradas ofensivas, inclusive. As pessoas são geradas em laboratórios e são criadas na infância também por esses centros de desenvolvimento, em que através do sono e através de métodos muito behavioristas vão condicionar aquelas crianças a serem da casta delas e a pensar de uma determinada maneira e nunca sair daquilo.
Então é uma sociedade que se desenvolve, e se desenvolve sem, digamos, problemas, se desenvolve feliz, mas completamente sem liberdade. Então é um livro que ele vai polarizando essas coisas. Apesar dos personagens muito característicos, o mais legal de verdade é você... Eles estão ali apenas para representar cada um dos segmentos dessa sociedade e os embates entre elas. Depois eu li o Middlesex, do Jeffrey Eugenides, que saiu pela Companhia das Letras. O Middlesex foi para o Leituras Compartilhadas do blog e vlog dos Espanadores. Então foi um livro discutido em grupo. Foi para o mês de janeiro. O Middlesex, apesar dele ser vendido e ser muito colocado como a história de um hermafrodita, na verdade ele é a história de uma família também. O Cal, que é o personagem principal do livro, ele está narrando o livro adulto e ele está, na verdade, contando como que é a história da família dele até chegar nele. Foi discutido num grupo que, na verdade, é uma coisa meio na verdade, de explicação, na verdade, como desculpa, uma coisa dele se afirmando pela família dele. O que acontece com o Cal é que ele nasceu como Kelly, porque ele é hermafrodita, e ele foi criado como uma mulher. Em determinado ponto da história dele, dos acontecimentos, ele assume uma identidade masculina, e é assim que ele vive a idade adulta dele. Mas chegar lendo esse livro pensando que ele vai discutir muito, ou somente a vida dele como hermafrodita, ou a vida sexual dele como hermafrodita, é bem um erro. Isso é uma parte muito pequena do livro. Na verdade, a maior parte do livro é contando a história da família dele. E a fase dele como menina, como uma criança e como pré-adolescente. Antes dela descobrir essa questão do hermafroditismo. Então, o livro, ele conta, a maior parte dele é dividido em 4 volumes, se eu não me engano, 4 livros. Se eu não me engano, a parte maior é contando sobre a história dos avós, e depois uma parte um pouco menor, já lá pela metade da história dos avós, contando sobre os pais dele, e depois uma parte ainda menor contando exclusivamente sobre a Kelly. Bem, os avós dele eram de descendência turca, só que vivendo ali na Grécia, e o livro todo vai ser permeado com fatos históricos. Então, os avós dele, eles fogem da Grécia para os Estados Unidos, fugindo de uma perseguição, da guerra de ocupação que estava acontecendo naquela época, naquele momento, que é uma guerra entre turcos e gregos. Eu não lembro o nome agora, eu vou tentar deixar aqui. E a cidade deles é tomada e queimada. Então eles fogem para os Estados Unidos, em Detroit, onde eles vão começar a desenvolver a família deles. E vai seguir todo o rumo de como eles se estabelecem, como eles vão criar as raízes deles e quais são as preocupações, como a família cresce, como vai ser cuidado dessa família. E depois vai seguir a história dos pais, do Cal, que é uma coisa bem mais rápida, bem mais fácil, digamos, a vida deles. Para finalmente, quando nasce o Cal, a Kelly, e a gente tem essa visão de como é a infância dela, do porquê ela não foi descoberto desde criança, desde bebê, que ela era hermafrodita, até o descobrimento desse hermafroditismo, e um pouquinho da história de como ela se desenvolve depois e porque ela decide passar de uma criação feminina para ter a identidade masculina. E tem enxertos no livro, sempre geralmente no começo dos capítulos, do Cal se colocando o que ele está fazendo agora, de quem ele está conhecendo, quem ele está saindo e namorando. Mas a verdade é que essa parte, principalmente da vida adulta dele, esses lampejos que ele dá pra gente da vida dele são muito curtos e de vez em quando dá até um pouquinho a impressão de que foi acelerado. O livro foi a minha melhor leitura de janeiro, ele vai com certeza ser uma das melhores leituras do ano, principalmente pelas descrições do Eugenides. Ele é muito descritivo, mas é tudo muito emocional. Ele faz muito essa parte da descrição para te colocar num momento histórico, que foi muito bem pesquisado, inclusive, e te colocar no momento emocional daqueles personagens. Ele tem parágrafos grandes de descrição de ambiente, descrição de clima, mas que criam para mim todo o livro.
eu não conseguiria me afeiçoar tanto aos personagens, muito verdadeiros exatamente por causa disso. Eu não conseguiria me afeiçoar tanto a eles se não fosse essa característica descritiva do Eugênides. Então é um livro extremamente recomendado, só não vão querendo, com sede de querer ser tanto uma descrição dessa coisa do hermafroditismo. Ele discute bem sim, mais pro final do livro, mas mais ou menos da metade pro final. Ele tem uma coisa da Kelly, quando ela começa a se relacionar, muito bonita, mas não vão com tanta cereja ao pote isso. Bem, depois disso eu li o Hideout. O Hideout é um mangá do Masasumi Kakizaki. Esse mangá eu ganhei da Michelle, do Resumo da Ópera. Eu vou deixar tanto o link da resenha dela como do blog aqui embaixo. E o Hideout é um mangá de terror. Ele vai falar de um casal que está em crise, do porquê ele está em crise. E ele vai falar desse casal e como eles ficam perdidos depois de determinada viagem. E, na verdade, a capa do livro é essa aqui, desculpa. E o que acontece nessa viagem de macabro. Então, é um casal em crise, assim, não é um mangá bonitinho. É um mangá bem de terror mesmo, bem estranho. É também sobre relacionamento familiar, na verdade, né? É uma doideira que vai acontecendo de muito macabro com esses dois. E como eles vão se separando, como eles vão se odiando. Eu achei interessante, mas não é uma das grandes leituras que eu fiz de mangá. Eu acho que eu dei 3 estrelas. Mas para quem gosta de terror, quem gosta de mangá, quem quer conhecer um pouco mais de mangá, esses one shot que a gente fala, que é uma história só, em um único volume, vale a pena conhecer. O traço, ele é interessante. Eu gosto dos olhos, de repente, dos personagens, mas eu achei que tem alguns probleminhas com a arte também. Já vi arte melhor em mangá. Eu terminei o mês terminando de ler um livro de contos do Chekhov, pela LPM Pocket, que é A Corista e Outras Histórias. É uma reunião de diversos contos, de vários livrinhos que eles já tinham dele. Bem, as histórias nesse compêndio, né, do Chekhov, elas vão falar muito, de uma maneira até com um humor bem leve, mais gostoso, sobre uma coisa de costumes da Rússia na época. Ele vai ter muito de mulheres quebrando costumes ou mulheres que não estão vivendo dentro desses costumes. Então nós temos aquela que deveria ser a esposa perfeita, a filha perfeita, uma trabalhadora perfeita, e isso, como elas vão acabando fugindo disso, como elas vão saindo dessa vida meio presa de repente, o que elas estão fazendo para fugir disso, ou como elas tentam fugir disso. Ele é uma leitura gostosa, ele é uma leitura que passa rápido, só não é um livro realmente que me marcou, os contos não me marcaram em si. Eu ainda não conhecia nada do Chekhov, mas eu gostei do jeito dele de escrever. É um livrinho que vale a pena, eu acho que para você conhecer o autor, ele dá vontade de, no final das contas, de ler mais sobre ele, ver como ele desenvolve esses temas em livros maiores. Porque se ele consegue, dentro só de um núcleo de resolução rápida, colocar essa coisa de remanejar os costumes de uma Rússia naquela época, eu acho que vale muito a pena ver o que ele consegue fazer com isso num romance completo. Bem, além disso, desses livros, eu tô lendo o David Copperfield e tô lendo também o meu tijolão, que eu tô fazendo mais ou menos um projeto de tijolão, sem ser um projeto mesmo, que é o Ana Karenina. E o que eu estava fazendo com os livros de conto e os livros de ensaio é ler um ensaio ou um conto entre as leituras, meio que para virar a chave, né? Eu vou contar isso mais na sexta-feira, quando eu fizer o meu vídeo de Friday Reads, né? Um diário de leituras. Eu vou contar o que eu estou achando mais do David Copperfield e da Ana Karenina. Inclusive, eu acho que é por isso que eu tô lendo que eu achei que eu li pouco esse mês. Ou pelo menos concluí poucos livros, né? Teve o quadrinho, que foi muito rápido, o Odmorov é muito novo, é muito curto, o Chekhov só foi um livro de contos que eu terminei. Mas é por isso que eu tô com uns livros muito grandes, mas eu vou falar mais deles depois. Bem, eu comentei com vocês do Leituras Compartilhadas do mês de janeiro, que foi o Middlesex.
Eu queria convidar vocês também para o Leituras Compartilhadas de fevereiro, que o livro escolhido foi As Avós, da Doris Lessing. Lessing, é isso? Doris Lessing, eu acho. O Leituras Compartilhadas acontece sempre, se não me engano, nas últimas quintas-feiras dos meses, de cada mês. Nesse mês específico vai ser dia de fevereiro, mas eu vou conferir a informação e corrigir aqui se precisar. Vai ser a partir das 7 horas da noite na Livraria da Vila, da Fradique Coutinho, muito próximo ao metrô da linha amarela. Então, quem quiser participar, eu também vou deixar os links do Leitura Compartilhada aqui embaixo. Bem, por enquanto é isso. Se você gostou do vídeo, lembra de clicar no joinha, de curtir o vídeo, ou se não, de colocar nos seus favoritos, ou se inscrever no canal para receber as próximas resenhas e as próximas leituras. A gente fica aí então, até mais.